Bom, e com o rodízio ampliado aqui em São Paulo, o transporte público é a alternativa, né? Para quem não pode sair naquele determinado dia ímpar, dia par. Nicole Fusco tá ali em uma estação de metrô. Onde você tá, Nicole? Como é que tá o movimento por aí? Oi, Kalina. Eu estou aqui na linha 3 vermelha do metrô, estação Tatuapé. Aqui que tem, né, essa junção entre diversos modais de transporte público. A gente tem tanto a estação de metrô, quanto também a CPTM, que é a Companhia de Trens Metropolitanos, e o terminal de ônibus aqui da Zona Leste de São Paulo. Portanto, fluxo está, sim, intenso aqui na manhã desta quinta-feira. E como você disse, Kalina, o rodízio continua valendo aqui na capital paulista. Hoje é dia 14, portanto, dia par, podem circular os carros com final de placa 0, 2, 4, 6 e 8, e eles podem continuar circulando, apesar aí de duas ações que foram apresentadas à Justiça pedindo a suspensão desse rodízio, e a Justiça aqui de São Paulo negou ambas as ações. A primeira foi apresentada pelo vereador Fernando Holliday e foi negada na terça-feira pela Justiça Paulista, e também a segunda foi apresentada pela Associação Comercial de São Paulo, que disse que esta medida de ampliar, né, a restrição dos veículos aqui na capital paulista feria a Constituição Federal, mas ambas foram negadas, portanto, o rodízio continua valendo aqui na capital paulista. No entanto, apesar aí dessa tentativa da Prefeitura de São Paulo de fazer com que as pessoas permaneçam em casa por causa da pandemia do coronavírus, a taxa de isolamento social mostra que essa medida não está funcionando como era esperado. Ontem, durante a coletiva de imprensa que é feita diariamente pelo governo do estado no Palácio dos Bandeirantes, ontem foi falado que a taxa de isolamento social na terça-feira era de 48% aqui na capital paulista, abaixo, portanto, dos 55% que são necessários para que haja aí uma flexibilização desta quarentena e desta medida do rodízio ampliado. Ontem o governador João Dória chegou a dizer que o prefeito Bruno Covas poderia dar uma entrevista coletiva nesta quinta-feira para falar sobre a medida. Ele era esperado nessa coletiva de ontem, mas ele acabou não comparecendo, e o governador disse então que ele poderia dar essa entrevista coletiva hoje. Mas, conforme nós noticiamos mais cedo, né, Kalina, o prefeito Bruno Covas foi internado no Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo, na tarde de ontem, por causa de um desconforto abdominal que ele sentiu entre terça e quarta-feira. Os resultados iniciais dos exames mostraram que se tratava de uma colite, ou seja, de uma inflamação no colo, que é ali uma região central, né, do intestino grosso, e por isso ele foi internado. O boletim médico mais recente, que continua sendo de ontem, das 11 horas da noite de ontem, diz que ele está clinicamente bem e aguardando os resultados complementares destes exames. Nós acabamos, né, de atualizar aqui essas informações com o hospital e ainda não há nenhum boletim médico mais recente a respeito deste assunto. Então é isso, Kalina. Apesar aí dessa tentativa da prefeitura de fazer com que as pessoas permaneçam em casa, o transporte público continua sendo a principal alternativa para aquelas pessoas que não podem sair com os carros, né, nos dias aí alternativos às suas placas. Com vocês.